Oi, gente, aqui quem fala é Mara Nunes e está no ar mais um episódio do podcast Fala Paulinho, um podcast do povo para o povo, porque com o Paulinho o povo tem voz. No episódio de hoje nós vamos entrevistar duas militantes, Maria Tereza e Regina Cardoso. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, Mara. Prazer estar aqui. Obrigada, Mara. Agradecer ao convite e dizer que é muito bom a gente estar aqui hoje nesse espaço. Muito obrigada. E para quem não conhece vocês, né, que está nos assistindo, eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação pessoal, até para quebrar o gelo, para as pessoas saberem quem são vocês. Bom, eu sou Maria Tereza, eu sou escritora e sou psicanalista. Moro aqui em Sorocaba já tem 10 anos, né? Sou mãe de um adolescente negro de 14 anos e o que me traz, né, para esse lugar, tanto da escritora quanto da militância, é ter sido mãe de um adolescente negro. Isso fez toda a diferença na minha vida e é isso que acrescentou a minha militância, porque eu sou uma mulher negra. Então, em sendo negra, não tem como eu não me preocupar com as questões raciais, porque eu nunca tive dúvidas a respeito, né? Se eu sou negra, porque eu sou uma... Hoje em dia a gente fala de mulheres negras de pele clara, né? Eu não sou uma mulher negra de pele clara, eu sou uma mulher negra. Pele clara, pele escura, isso não existe. Ou nós somos negros, ou nós somos não negros. E eu sou uma mulher negra. E essa consciência eu sempre tive. E é claro que a gente vai se tornando negro, inclusive, né? Porque a gente vive num país que é racista, então o tema do racismo ele não é trazido para o almoço do domingo, né? Então a gente acaba descobrindo o quanto o racismo é sutil no dia a dia, né? Então quando o Davi nasceu, isso ficou muito claro para mim, que se eu não me colocasse, né, à frente dele, não só enquanto mãe, mas enquanto mulher negra, ele teria muito mais problemas do que ele já tem por conta do racismo que a gente encontra na educação. E aí falo também que ele também me traz para esse lugar de escritora, porque foi a partir das experiências que eu tive com ele que eu fui escrevendo sobre como é ser mãe de um menino negro, como é ser mãe de um menino negro na periferia de Salvador, como é que é ser uma mulher negra na periferia de Salvador, porque eu também acredito na escrita, na literatura, na verdade, como um ato revolucionário, sobretudo das mulheres negras, né? Então, é desse lugar que eu falo. E eu sou psicanalista, né, também entendendo que o racismo vai atravessando, sobretudo, as mulheres negras. E isso vai deixando na gente, né, traumas, dúvidas, né? Então, é muito difícil para mulheres negras terem a sua autoestima em dia, porque a gente trabalha muito e cria filho e ganha pouco e é subjugada e tem dificuldade de acesso, né? Então, na verdade, a gente vai sobrevivendo. Então, eu também encontro na psicanálise esse lugar do meu respiro, porque eu também faço análise, mas também de poder ser colaboradora para o respiro de outras mulheres. Você ou seu filho já sofreram racismo? Sim, sim. Inclusive, é isso, né? O que me traz para esse lugar da militância com muito mais propriedade e fervor é porque quando eu chego aqui, vindo de Salvador, um menino falou para o meu filho na escola que ser marrom não era legal. E ele ficou, né, sem entender o que significava aquilo, mas mesmo ali nos seus 5, 6 anos, foi difícil para ele, porque quem conhece ele sabe que ele é um menino que fala, que conversa, ele é super expansivo, e ele chegou na minha casa muito quieto, muito amuado, muito não comendo, que isso é, né, não comer para o meu filho na minha casa é um problema, se ele não está comendo tem alguma coisa errada. E aí, de noite, quando a gente foi dormir, ele me abraçou. E sabe quando a criança deita em você, que parece que ela quer entrar em você? E eu falei, o que foi, filho? Ele falou, mãe, o menino na escola falou que ser marrom não era legal. E aquilo, para mim, foi bombástico.
né? E eu falei para ele que não, que ele era o neguinho da mamãe, que ele era o meu preto favorito, que ele era maravilhoso. Eu liguei para todo mundo na minha casa, falei, vocês tratem de ligar pro Davi, falar para ele que ele é bonito, e que ele é maravilhoso, e que ele é inteligente, né? E foi nesse momento que eu falei, se eu não me colocar nessa luta, vai ser muito pior. Né? E aí que eu fui descobrir aqui em Sorocaba o Conselho da Comunidade Negra, que eu fui descobrir aqui em Sorocaba o Movimento de Mulheres Negras, que eu fui descobrir aqui em Sorocaba várias pessoas no movimento negro, para que eu também tivesse apoio, porque eu também me vi aqui, recém-chegada, no estereótipo da mulher negra barraqueira que vai defender o filho na escola. E, na realidade, eu não fui defender o meu filho na escola, porque eu fiquei com medo. Porque, assim, eu vou lá, eu falo o que eu tenho que falar, e aí? Né? Qual é o respaldo que eu tenho aqui em Sorocaba? E naquele momento eu não tinha respaldo. Então, como diz o Emicida, é nós por nós. Então, naquele momento era eu e eu. Se eu não fosse estudar, se eu não fosse me colocar, se eu não fosse dizer quem eu sou e qual a necessidade do meu filho ser respeitado, nós dois seríamos engolidas por essa cidade, que é uma cidade conservadora, que é uma cidade racista. Então, o combate ao racismo aqui em Sorocaba, né, em específico, porque eu moro aqui, ele é muito duro. Principalmente quando a gente não consegue enxergar e se integrar a essa sustentação do movimento negro. Tá apresentado. E Regina Cardoso, quem é Regina Cardoso? Então, Regina Cardoso é uma mulher negra, mãe, avó, né? Não tenho mais adolescentes. Já passei da fase dos adolescentes, mas eu diria que ter filho negro, né, é sempre uma preocupação. Hoje a gente vinha conversando que filho é para sempre, né? E então você o tempo todo já e mãe tem um pouco essa coisa, parece que quer poupar, né, os filhos de tudo que a gente já passou. E então acho que a militância também é uma forma de nos ajudar nessa tarefa, né? De como é que você se protege e como é que você protege os seus filhos do racismo, né? Que acontece todos os dias mesmo e que é assim. Eu sou enfermeira de formação, né? Escolhi o cuidar. Mulheres têm um pouco disso, né? Escolhi o cuidar. E gosto dessa profissão, sempre gostei, continuo gostando. A minha participação na área da saúde sempre foi, para mim, uma alegria. É uma coisa que eu gosto, está dentro de mim, né? Isso. E eu trabalhei aqui, eu não sou de Sorocaba, vim de São Paulo para cá, terminei a faculdade e vim para cá na sequência, porque eu queria trabalhar no interior, né? E eu me pós-graduei em saúde pública, saúde coletiva é minha paixão, né? Não é todo mundo que gosta de saúde coletiva, mas eu gosto muito. E depois de uma experiência que eu tive no estágio ainda em Araraquara, trabalhando num serviço especial de saúde pública, eu falei, nossa, gente, eu não posso ficar em São Paulo, não, eu tenho que ir para algum interior. Aí o primeiro interior que apareceu para mim foi Sorocaba. E foi, assim, bastante interessante até como isso aconteceu. Não fui eu que fui procurar. Uma amiga foi para um congresso e no congresso ela encontrou um médico que estava em Sorocaba, um sanitarista, e contou para ela que bom que você vai se formar daqui a pouco, a gente vai fazer um processo seletivo lá em Sorocaba. E aí ela voltou e falou, gente, eu não falei para ele que eu não ia, né, me formar esse ano, porque ela reprovou, mas vocês, se quem quiser, né, pode ir. E aí foi assim que apareceu Sorocaba na minha vida, eu nunca tinha vindo aqui antes. A primeira vez que eu vim foi para me inscrever para o processo seletivo. Achei estranho, né, peguei o cometa em São Paulo e vim, desci, aquela entrada da cidade um pouco esquisita, na década de 80 era outra cidade, né? Tinha 250 mil habitantes naquela época. E foi bom demais, assim, né? A gente chegou e eu vim com uma amiga, as duas da mesma turma. Essa amiga está aqui hoje também. E a gente, muito assim, atrevida, né? Na entrevista, falou pro médico,
olha, eles iam contratar uma enfermeira só. Aí a gente falou, olha, a gente tem uma sugestão para você, contratar só uma enfermeira que vai começar agora, porque a prefeitura não tinha enfermeiras. Era a primeira vez que ia contratar. Então, seria melhor contratar duas, porque uma dá apoio para a outra, né? Então, a gente queria vir, né, as duas. A gente tinha esse sonho, né? E é claro que ele contratou duas mesmo, ele aceitou a nossa sugestão, mas não fomos nós duas, né? Na época, então, ele me contratou e contratou uma enfermeira daqui de Sorocaba, que era conhecida aqui, coisas desse tipo. E aí foi assim que eu entrei para a Prefeitura de Sorocaba. Trabalhei 28 anos na Prefeitura de Sorocaba, hoje eu sou aposentada da Prefeitura. E no meio dessa trajetória eu fui me interessando e querendo me aprimorar na saúde, por isso que eu fui fazer daí especialização na Unicamp, em saúde coletiva. E depois, em 2005, quando meu filho foi para a faculdade, eu precisava de mais dinheiro, aí eu fui arrumar outro emprego. E aí, nessa busca de emprego, para eu continuar dando aula, eu precisaria fazer o mestrado, né? Então, eu fui fazer o mestrado e aí fiz o mestrado em comunicação e cultura. Mas o que eu queria, na verdade, era trazer a questão da comunicação e cultura para a área da saúde. E aí eu escolhi um tema, que era o tema de violência contra a mulher, a minha escolha. E aí fui trabalhar políticas públicas e comunicação na questão da violência, né? E foi muito legal, porque eu usei uma telenovela para falar disso, né? Peguei um orientador bárbaro, assim, que me ajudou muito nisso. Tive que estudar muito, né? Porque quem é da saúde vai para a comunicação, você é comunicadora, sabe? Né? Outra coisa, né? Totalmente. Então, assim, eu não tinha conceitos básicos que eu precisei aprender e tal, mas que valeu muito e me ajudou e tem me ajudado até hoje nesse mundão aí que a gente vive, né? E a militância, ela chega para mim no movimento estudantil, né? Quando eu estava ainda lá na faculdade, comecei a conhecer o centro acadêmico, e aí tem aquela coisa, centro acadêmico da medicina, enfermagem é meio de lado, né? Mas a gente era cara de pau, né? A gente resolveu criar um centro acadêmico da enfermagem e o pessoal da medicina que ajudou a gente a criar, porque a gente falou, a gente não vai ficar aqui pedindo licença para participar do centro acadêmico da medicina. E a gente criou o centro acadêmico, foi um ano depois que eu entrei para a faculdade, né? Encontrei lá umas pessoas interessantes, nos juntamos nisso, fizemos, e então minha militância começa no movimento estudantil. A minha família era bastante católica, né? E aí, do movimento estudantil, também eu trabalhei no movimento religioso, né? No movimento jovem, e aí foi. E ainda, quando eu estava vindo para cá, foi difícil, inclusive, porque eu tinha uma ligação, né, com o pessoal do movimento lá, mas aí vim para cá e rapidamente me acertei aqui no movimento de mulheres, né? Conheci Diva Prestes, que foi, junto com a Yara Bernardi, em 82, eleitas para vereadoras, né? As duas mulheres vereadoras. E então começamos a fazer uma militância na periferia de Sorocaba com as mulheres, né? E era muito interessante, porque a gente trabalhava a questão da saúde, mas também trabalhava as questões gerais. Esse período tinha clubes, não é clubes o nome, era clubes de mães, tinha sociedades amigos de bairro, sim, e as mulheres faziam os clubes de mães e tal. E nós éramos convidadas para ir lá para conversar com elas aos sábados, enfim, no final de semana, sobre as questões da mulher, para a mulher conhecer o próprio corpo. Então, foi sendo a minha praia, assim, bacana, né? Então, isso foi por algum tempo, acho que até muito tempo mesmo, que a gente ficou nesse trabalho. E aí criamos o departamento feminino. Nessa época, eu me filiei aqui ao PMDB, quando eu vim. Então, a gente criou o departamento feminino do PMDB, então a gente fazia militância nos movimentos sociais, mas também a militância político-partidária. Então, eu sempre
fui me inserindo, né, o que me levou daí a ser candidata em 82, né, quando tiramos do Maluf do poder e colocamos Franco Montoro, né? Então, sabia, inclusive, que eu não seria eleita nessa época, porque eu estava na cidade há menos de 2 anos, ninguém me conhecia, mas era uma questão ideológica mesmo, de contribuir para tirar alguém que, né, o país estava numa situação, o estado de São Paulo numa situação bastante complexa, né? E valia a pena fazer isso, e valeu mesmo. E Bacana. eu, né, gosto disso. E a partir daí seguir, né, e a partir do movimento de mulheres, no movimento de saúde também, assim que foi criado, assim que o pessoal aqui se filiou de fato ao SUS, e aí com a Constituição de 88 criou os primeiros conselhos, né, então a gente fez a primeira Conferência Municipal de Saúde aqui em Sorocaba. Eu participei dessa primeira conferência, e aí, a partir daí, participei de todas, né? Também fui para algumas conferências nacionais. A última que eu fui foi a 15ª, na 17ª não deu para ir. E no movimento negro, efetivamente, assim, eu me juntei ao movimento negro da cidade a partir da década de 2000. Que foi quando, no governo Lula, foi criada a CEPIR, né, e várias movimentações aconteceram, e a gente fez aqui o primeiro encontro regional, né, da população negra. E aí, a partir dessa primeira conferência, também tiramos delegados que foram para a Conferência Nacional, e isso deu origem ao Conselho do Negro em Sorocaba e também ao início da discussão das coordenadorias de igualdade racial em Sorocaba e na região. Então, foi um período bastante fértil, né, do governo Lula, esse período que vai de 2004 até 2010, foi um movimento de bastante efervescência e de bastante crescimento desse movimento negro, nesse sentido de ter um lugar definido dentro das administrações, né? Bacana. E a gente está em julho, né? Eu gostaria de perguntar para vocês duas, com certeza vai ter gente assistindo a gente que não sabe o que é o Julho das Pretas, né? Então, eu queria que vocês resumissem para a gente, né, de onde que veio, o porquê que tem o Julho das Pretas e como que é organizado aqui em Sorocaba. O Julho das Pretas, ele é comemorado, ou um momento de reflexão, em alusão ao dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, né? Aqui no Brasil é o Dia Nacional de Teresa de Benguela, que foi uma liderança feminina quilombola. A ideia do Julho das Pretas, ela vem um pouco na contraposição do 8 de março. Quando a gente vê um 8 de março, isso é uma discussão que já vem há muitos anos, né, de um movimento feminista que é não negro, que não inclui, né, a pauta das mulheres negras, como também não inclui a pauta das mulheres trans, e assim sucessivamente, né, nesse corpo de mulheridades que é o gênero feminino. Então, o Julho das Pretas, ele vem nesse lugar, de ser um espaço de fala das mulheres negras para discutir as suas pautas, mas eu acho que, sobretudo, também poder discutir as suas conquistas, né? Porque hoje as mulheres negras elas estão num outro patamar. Elas acessaram a universidade, elas acessam lugares de poder e decisão, não na quantidade que elas deveriam estar, mas a gente consegue acessar alguns lugares. Então, o Julho das Pretas, ele vem nesse lugar de reflexão, né, de por que nós ainda não ocupamos a quantidade de lugares que principalmente façam referência, porque nós somos 56% da população, né? Então, o Julho das Pretas é para isso que ele existe, para a gente ter voz, né? Ter voz não, né? Para a gente conseguir colocar a nossa voz em determinados espaços, dizendo das nossas pautas e, sobretudo, das nossas conquistas. Essa semana, o Douglas Belchior, ele escreveu uma matéria dizendo que a população negra, sobretudo as mulheres negras, são o caminho de combate a essa extrema-direita,
né? E eu ouso dizer que as mulheres negras, elas já vêm apontando um caminho diferente na construção de políticas públicas nesse país. As mulheres negras, elas vêm sendo uma resistência permanente ao fascismo, ao capitalismo, ao neoliberalismo, né? E a essa sociedade patriarcal como um todo, né? Então, o Júlio das Pretas tem esse significado. Regina, quer acrescentar algo? Eu acho que Maria Tereza já disse o essencial, e eu penso que é legal a gente lembrar de Teresa de Benguela, né, que é uma mulher que é referência preta para a gente, que lá no século XVIII, né, estava lá no quilombo do Cariterê, eu sempre... Quariterê, é isso mesmo. E esse quilombo tinha, além de mulheres negras, mulheres indígenas. O marido dela morre e ela assume a direção e ela preparava as mulheres para a guerra. Então, quando a Teresa fala que a gente vem há muito tempo apontando os caminhos, é real. A gente vem desde a resistência dos quilombos, né, até hoje, nesse caminho de... Apesar de nem sempre aparecerem muito as mulheres, né, mas a gente vem desde lá nessa luta e tivemos os nossos avanços, mas ainda temos muito a conquistar, né? E acho que esse Júlio das Pretas é um momento de tornar presente a mulher negra na sociedade. E lá em 2015 a gente teve uma primeira marcha das mulheres negras até Brasília para reivindicar melhorias para a nossa condição. E agora, em 2025, a gente tem novamente essa marcha. Então, esse Júlio das Pretas também, ele sempre serve como motor organizador para que a gente leve milhares de mulheres a Brasília. E a questão central do Júlio das Pretas hoje é mulheres negras unidas por reparação e pelo bem viver. Porque, assim, o bem viver é uma situação que, como a gente debateu ontem, inclusive ali no debate de Sorocaba para Todos, né, que a candidatura do Paulinho promoveu, essa é uma necessidade fundamental, né, porque a população negra segue marginalizada, a população negra segue sofrendo racismo diariamente, né? E não necessariamente está no centro dos governos. E a gente entende que é fundamental que isso aconteça, porque não dá para acreditar numa democracia, de fato, onde o racismo está presente o tempo todo. E a Teresa podia dizer para a gente do calendário, né? Sim. Que aqui em Sorocaba a gente, ano a ano, procura tá se juntando a essa luta das mulheres negras, no Júlio das Pretas. E nesse ano em especial, os vários coletivos existentes fizeram um único calendário de ações. Sim. E a gente tem divulgado, né? E eu acho que é importante trazer para esse podcast também. Então, esse calendário ele é composto de uma série de atividades, né? Então, vamos lá. No dia 20, a gente tem a segunda edição da Feira das Pretas, que vai ser no Mask House, que inicia às 13 horas. No dia 25, tem o Café das Pretas, que eu acho que o Café das Pretas está na 6ª ou 7ª edição, que é uma atividade da Coordenadoria da Igualdade Racial e do Conselho da Comunidade Negra, que vai ser no Clube 28 de Setembro, às 9 horas, né? Só um parênteses, né? O Clube 28 de Setembro é um clube de tradição negra aqui da cidade de Sorocaba. Teremos... no dia 25 também uma roda de conversa com microfone aberto na Casa das Maricotas. No dia 27, o Momunes, que é um movimento de mulheres negras, vai fazer um seminário chamado Mulheres em Branco e Preto, também para discutir essas pautas das mulheres negras em saúde, educação e cultura. No dia 27, o CRP também tem uma roda de conversa, Saúde da Mulher Negra, um tema que para mim é essencial, que é o que a psicologia precisa escutar, porque corpos negros, quando adentram a clínica, eles são atravessados pela falta de conhecimento desse psicólogo, que não estuda as questões raciais na sua formação. Então, esse é um tema extremamente importante que o CRP traz. E no dia 28, a gente encerra
o Júlio das Pretas em Sorocaba com uma feira também chamada, uma feira, né, Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, no Clube 28 de Setembro, a partir das 15 horas, que também vai ter uma roda de conversa, também tem microfone aberto, né? Então, esse Júlio das Pretas aqui em Sorocaba, em especial esse ano, ele está focado na reparação e no bem viver. Meninas, ainda nesse tema, né, sobre questões raciais, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que significa para vocês Sorocaba ter pela primeira vez um pré-candidato à prefeitura negro, que é o Paulinho do Transporte? O que isso significa para vocês? Olha, eu penso da seguinte forma, né? Sorocaba é isso que já foi colocado aqui até pela Tereza, essa cidade tradicionalista, né? Tradicionalista e branca, essencialmente branca, apesar de que o censo do IBGE 2022 aponta que nós temos em Sorocaba 32,2% da população negra, então não é pouca gente. E aí é o apagamento mesmo, né, das pessoas pretas, onde é que elas estão, o que que elas fazem, e aí elas estão periferizadas na cidade. A gente não pode também dizer que só tem pessoa preta na periferia e pobre e paupérrimo, mas assim, na essência, elas estão lá, e quando a gente olha para o território, a gente vê essa distribuição no mapa mesmo, né? E as pessoas pretas em Sorocaba, elas não têm lugar de destaque. E hoje, ter um pré-candidato, né, a prefeito negro, tem uma significância importante no sentido de você ter alguma representatividade, ou você ter alguém também que está aí. Acho que é a primeira vez, inclusive, que a gente tem que alguém negro se candidata e se autodeclara negro, né? E acho que tem uma outra questão importante, que é assim, não basta ser negro. É preciso ser negro, comprometido com as causas da população preta. E nos parece que Paulinho tem se comprometido com isso. Aliás, eu entendo que o debate de ontem foi um debate bastante rico, bastante intenso em relação a essa pauta, não só essa pauta, porque a gente tinha lá também a questão LGBTQIAP+, as mulheres e assim por diante, mas foi essencial porque teve a participação de várias lideranças desses setores, né? E acho que houve uma congruência no sentido de que é preciso que seja central no projeto de governo do Paulinho a questão de priorizar essa população minorizada, e que é a população hoje que mais sofre nessa cidade por todas essas situações que a gente já apontou aqui. Então, é super importante, e é importante também que se essa abertura que acontece hoje, ela siga acontecendo, esteja no projeto de governo, e que a gente possa começar a ter uma nova visão sobre a cidade, onde o compromisso do combate ao racismo, né, e de efetivamente garantir que essa população preta esteja representada, né, em todos os lugares de poder, e que ela seja cuidada fundamentalmente, né? Eu acho que o cuidado e a reparação são duas questões centrais, né? O cuidado, a reparação e a luta contra o racismo ser efetivamente o centro das questões. Ter um candidato autodeclarado negro, né, a Prefeitura de Sorocaba, é um passo importante para a construção de uma cidade antirracista. E eu acho importante, quando a gente fala, né, de ter o racismo na centralidade do governo, a gente pensar que todas as políticas públicas, né, que esse plano de governo tem pensado, precisa partir também do recorte racial. Então, se a gente for pensar aqui na saúde, é a saúde que precisa ser fortalecida, mas é a saúde da população negra. Se a gente pensar
na questão da habitação, como é que a gente vai construir habitações naqueles lugares da periferia, dando condição daquelas pessoas negras que estão ali morarem ali a partir das suas especificidades. Né? Então, ter um candidato que se compromete, né, a manter a pauta racial na centralidade do seu governo é muito importante. Tem uma frase do Marx que eu acho fundamental quando a gente está falando aqui de militância e compromisso, que é a prática é o instrumento da verdade. Então, no momento em que esse candidato se coloca comprometido, né, em pensar as pautas raciais no seu projeto, ele está colocando na prática do seu dia a dia, né, ele está colocando na prática do seu dia a dia o compromisso com essa população. Então, para a gente ter uma cidade antirracista, a gente precisa ter um candidato como Paulinho. Meninas, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, foi muito enriquecedor todo o assunto que nós tratamos aqui hoje. E para quem quer conhecer vocês melhor, né, acompanhar aí essa luta militante de vocês, gostaria que vocês deixassem aqui as redes sociais. Bom, a minha rede social é @mariatereza, Tereza com S, @mariatereza tudo junto, _Ferreira. A minha é @recardoso63. Obrigada, viu? E a vocês que nos assistem, sigam também Paulinho do Transporte nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. Fala, Paulinho!